nossa primeira live, né, como casal da terapia. Esse projeto que nasceu ali, né, no coração de Deus. Mas antes de falar, a gente quer dar as boas-vindas. Isso. Agradecer a cada uma de vocês, né, que estão aqui, que curtiram, comentaram, compartilharam, né, tiveram o desejo de vir para a live, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Sabe que aqui a gente quer guiar vocês para um outro nível dentro do casamento, tá? Isso. Nós estamos aqui para ser esse casal que vai ajudar vocês. Nós estamos aqui para servir vocês, para estar com vocês, para guiar nessa jornada de transformação, de crescimento, né, de um novo governo, que é o tema da nossa live, né, no seu casamento. Né? Isso mesmo. Ó, tem gente falando ali que não está conseguindo entrar no grupo agora, mas não tem problema, a gente vai deixar ele aberto. Isso. Quando a gente terminar a live, vocês entram. Nós somos de Brasília, viu, Gi? Somos daqui também, morando pertinho de você. E é isso, estamos felizes, parabéns. E hoje fichas vão cair. Hoje o intuito dessa live é vocês começarem a entender. A gente ouviu tantas mulheres aqui de sábado e domingo. Hoje a gente tem escutado tantos testemunhos, tantas histórias, e nós falamos, nós temos que fazer alguma coisa rápido, nós temos que ajudar essas pessoas, porque a gente tem visto a busca de vocês, mulheres, e a gente fica tão feliz com esse coração. Tem homens também que têm mandado mensagem, mas nós temos visto essa busca, o coração de vocês aí com sede de aprender, de receber ajuda. Quantas mulheres contando situações e falando, me ajuda, me ajuda. Então essa live é por isso, porque nós queremos ajudar vocês. E hoje fichas vão cair. Hoje vai ser um dia onde vendas vão sair dos olhos de vocês. Onde vocês vão começar a entender por que a casa de vocês, o casamento de vocês não avançam, mesmo que vocês tentem fazer alguns movimentos, né? Então hoje você vai aprender e você vai primeiro ter clareza. É como se uma luz fosse se acender aí nessa escuridão que você está vivendo. Mas você também não vai encontrar só luz, vai encontrar direção, né, amor? Direção é um caminho para vocês. Talvez essa vai ser a live mais diferente sobre casamento que você já ouviu. Exatamente. Talvez o que você nunca ouviu falar sobre casamento, sobre como construir um casamento, sobre como se posicionar dentro do casamento. Aqui, né, na nossa página, nessa live, você vai aprender. Então, fica até o final, porque tem muita, mas muita coisa pra gente compartilhar com vocês. Isso tá mesmo. E a gente quer começar falando um pouquinho de quem nós somos, né? Então, pra quem só viu lá o Casal da Terapia no Instagram, eu sou o João. E eu sou a Bia. E aqui juntos nós formamos essa página que tem como objetivo, né, como um propósito, levar a transformação que o nosso casamento viveu. Sim. Levar a transformação daquilo que Deus fez no nosso casamento. Sabe? Para quem não conhece a nossa história, talvez a maioria das pessoas aqui não conheçam a nossa história. Eu e a Bia, a gente se casou muito cedo, né? Era muito Tinha 18 anos. Tinha acho que 19 para 20 anos. E logo no início a Bia já ficou grávida, né? E aí aquela novidade toda pra gente, aquela situação toda diferente. Nosso casamento não suportou. Foram muitas e muitas confusões, muitas brigas, um posicionamento errado de cada um de nós dois, até que a gente se separou. Sim. Talvez você nunca viu isso, mas a gente viveu um divórcio. E cerca de um ano depois, né, de ter separado, de cada um estar vivendo a sua vida, de cada um estar tocando o seu caminho, né, Deus nos chama para restaurar o nosso casamento. Isso. Então, se alguém perguntar para você, é possível restaurar um casamento após o divórcio? Sim. Nós somos aqui a testemunha de que isso pode acontecer. É possível restaurar um casamento que teve traição? Sim, nós somos a prova disso. É possível restaurar um casamento que tem problemas com álcool? Sim, nós somos prova disso. É possível restaurar um casamento que tem problema com sexo? Sim, nós somos prova disso. Nós somos prova disso também. Ou seja, a nossa transformação é o nosso conteúdo. Isso, né? exatamente. E a gente tem um propósito aqui muito claro.
E eu quero que vocês escutem muito bem esse propósito. O nosso propósito aqui como Casal da Terapia é levantar um exército de casais que são emocionalmente maduros e espiritualmente posicionados, para que eles possam impactar a sua casa, a sua vizinhança, essa sociedade. Nós queremos pegar os casais que estão ali quebrados, casais que estão sem esperança no seu casamento e levar eles para um nível novo de emoção, né, de emocional, um novo posicionamento espiritual. Porque isso foi a nossa história. Isso. Né? Isso foi aquilo que a gente viveu. E tudo que a gente viveu de fracasso, tudo que a gente viveu de dor dentro do nosso casamento, foi por conta que nós não éramos maduros. Nós éramos crianças emocionalmente, querendo construir uma família, um legado. E nós tínhamos muitas sequelas, né? Muitos problemas internos que acabou que quando a gente se uniu, isso virou uma bomba, né? E o sonho da família se transformou no divórcio, mas graças a Deus, depois que a gente entendeu, né? Depois que a gente buscou conhecimento, depois que a gente deixou Deus fazer parte da nossa aliança, hoje nós estamos aqui. Então eu quero que você olhe para nós aqui, olhe para o Casal da Terapia, para a Bia e para o João, para hoje, para esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Um dia nós estivemos aí, no mesmo lugar que você está agora, passando por toda dificuldade, passando por falta de comunicação, por dificuldades financeiras, sexuais, traições, comunicação, tudo isso a gente passou. A gente já esteve aí, a gente sabe o que é estar aí. E eu quero que vocês olhem para nós e pensem, se eles estão aí, vocês também podem, porque Deus ele faz infinitamente maior e melhor do que a gente imagina ou do que a gente pensa. Então, se nós chegamos até aqui, você também pode, e é para esse lugar que a gente vai te levar. Isso. Né, amor? Esse lugar de que é possível viver uma restauração. E é possível viver um casamento mesmo no mundo que a gente vive hoje. Porque a gente está vivendo em um século onde o casamento, a família está sendo uma coisa relativa, onde a família está sendo descartável, onde os casamentos estão sendo uma coisa descartável, onde se relacionar com um, com dois, com três, ficar tentando várias e várias vezes, é modinha. Mas nós não queremos viver essa cultura, porque essa cultura também gera muitas marcas. E a gente quer provar e quer mostrar para esse mundo que é possível sim viver um casamento sarado, curado, um casamento onde cada um ocupa o seu lugar, como tem que ocupar, e muito mais, influenciar as próximas gerações. Então, se você deseja viver isso, né? Se você deseja aprender, eu quero que você interaja aqui com a gente. Isso. Eu quero que você coloque aqui embaixo, ó, no comentário. Que você bote seu comentário assim e fala, eu também quero viver uma transformação. Eu também quero um novo casamento. Isso. Eu quero que você coloque comece a se mover. Aquela afirmação daquilo que você quer. O que você quer, escreva aqui embaixo que a gente quer ver e ver o que vocês estão falando, pra gente profetizar, pra gente estar juntos na mesma energia. Isso, e pra gente ir avançando, né? Isso. Seja muito bem-vindo cada um de vocês que chegaram estão depois. chegando. Isso. Vamos lá, coloque aí. Coloque aí pra nós. Se você quer viver essa transformação, mesmo que você ainda não acredita, né? Isso. Pode ser eu quero acreditar. Se você quer acreditar, pode ser eu quero acreditar, eu quero viver essa transformação. Quero que você coloque aí a sua afirmação. Vamos lá. Cadê os comentários? Aqui tem um atrasozinho. Isso. Não acredito que ninguém quer, né, gente? Olha. Aê! Olha. Aê! Porque tem um atraso nos comentários. Isso. Eu quero viver, eu acredito, isso. Muito bom. Muito bom. É sobre isso, pessoal. É sobre vocês terem esperança, né? E para você ter esperança, basta você ter um testemunho. Alguém que já viveu isso, né? Alguém que já viveu tem a capacidade de ajudar vocês a irem para essa transformação. Olha, a Gisele falou, eu acredito. A Cris, eu quero viver essa transformação. Quero viver algo né? novo. Aqui, Off9, eu quero viver essa transformação. Isso, pessoal. Começa a fazer esses movimentos, começa a profetizar, começa isso, ó. Quem foi? Ivone, isso. Rafa. É sobre isso. É Rafa?
Rafa Moura. Ah, sim, quero meu relacionamento renovado. É isso aí, é começar a se mover, começar a acreditar. São pequenos movimentos, né? Às vezes um fato de você declarar uma palavra, declarar uma frase, isso já vai começando a se mover. O reino espiritual, ele é vivo, né? Para algumas pessoas falam universo, né? Tudo é vivo, tudo se movimenta, né? Então comece mesmo, coloquem aí. Isso. Eu quero esse casamento transformado, isso mesmo. E vocês vão viver. Isso. Então tudo aquilo que vocês ouvirem, que vocês gostarem, que vocês comentando. Vai comentando. Coloca no coraçãozinho aí. Isso. E não esqueça de mandar para as amigas, porque a gente vai começar a falar de uma coisa que muita gente gostou e se identificou, né? A mulher Pereirão e o homem banana. Vulgo, um dia nós fomos essas pessoas. Um dia fomos esse casal. Um dia eu fui o homem banana, um dia a Bia foi a mulher Pereirão. E por sermos, né, esse padrão, né, esse tipo de relacionamento, a gente viveu muitos e muitos problemas, muitas e muitas confusões, conflitos, né, dentro do casamento. Inclusive aí, quem chegou aqui por conta do vídeo do Pereirão, gente, da mulher verdade. Pereirão, coloque aí. A gente viu e aí, ó, já teve gente falando aí, ó, vamos se revelando. Cadê as mulheres Pereirão? Não tenha medo de falar. Cadê, gente? Pois é, muita gente veio, né, por conta da mulher Pereirão. E eu já fui essa mulher, gente. E eu sei tudo que vocês pensam. Eu sei todas as frases, eu falava as mesmas frases. Mas eu cheguei aqui, né? E talvez ele fale assim, João, Bia, é possível meu marido deixar de ser esse cara bananão, esse cara parado, esse cara que não se move, que não assume responsabilidade, que não se posiciona dentro de casa? É possível mudar esse marido? E com certeza, né? É possível sim. Só que você não vai mudar. Tem que aprender. Você vai influenciar. Isso. Porque as mulheres pensam que é ensinando. Ah, eu mandei ele fazer isso, eu falei ele fazer aquilo, ele não fez. Teve gente que falou aqui, gente, que eu tantos testemunhos. A massa corrida estragou, a tinta estragou, a luz já tem 1 ano que não trocou. E aí ela volta a fazer tudo de novo. E você tem que ter método, estratégia, não é só deixar lá, né? Assim não, mulher, você vai aprender aqui com a gente. Isso, eu falei, eu quero mudar, você vai mudar. Aqui você vai aprender a deixar de ser essa mulher Pereirão e ser uma mulher muito mais leve, uma mulher posicionada e que merece ter um marido forte, um marido corajoso, protetor. Um marido protetor, aquele marido que te ama da maneira que você merece. Isso, um homem que vai pra guerra, né? Que carrega as cargas maiores para você ser mulher, ser leve, ser feminina, poder descansar. Esse é o lugar que a gente merece, né? E quando a gente tá nesse outro papel, a gente se machuca muito. E aqui, nessa live de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sobre que esse posicionamento da mulher Pereirão, esse posicionamento do homem banana, ele gera conflito no casamento. Nossa! Gera briga, uma repetição de padrão, chega até mesmo ao divórcio, né? Muitos casais chegam ao divórcio porque eles já não conseguem mais lidar com essa situação, sustentar. Né? É muito difícil. E por que muitos casais vivem isso? Porque esses casais não encontraram o caminho, né? Talvez esse é o que muitas pessoas não entendem. Existe um caminho para você transformar isso. Sim. Existe um caminho para você mudar essa história, você mudar essa realidade, né? E é o caminho que a gente chama de dar o primeiro passo. E é esse o propósito que a gente está fazendo nessa Black. Chamar as mulheres para dar um primeiro passo. E muitos vão pensar, mas João, eu tenho que fazer tudo pelo meu casamento, né? Sempre a mulher. Eu tenho que fazer tudo, sempre a mulher. Entenda uma coisa. Se você quer viver um casamento transformado, alguém precisa dar o primeiro passo. Se o seu marido não der o primeiro passo, não tem problema. Você pode dar o primeiro passo e mudar tudo isso. Olha, eu acredito em algo e eu falo com toda coragem e honestidade do mundo. Tudo começa com a mulher. Isso. Não adianta. Desde o começo do mundo, né? Desde lá de Gênesis, quem foi que ofereceu o fruto, gente?
Foi a mulher que ofereceu o fruto. O homem tem o seu erro, sua parcela também, mas eu acredito muito nisso. Tudo começa na mulher. A mulher, ela vai ser esse ponto de partida. A mulher, ela tem um ímpeto pela mudança, pela solução, pela resposta que muitas vezes o homem não tem. E isso tem uma causa. Isso tem um porquê, né? Então, é a mulher geralmente que começa mesmo. Aqui no nosso casamento, quem começou foi eu também. Ouve só esse testemunho. Tá? Ouve só isso. E quando eu fui iniciar essa busca, eu também estava igual vocês. Gente, quando eu lia, tem um versículo na Bíblia, quando eu li aquilo que é Provérbios 31, quando eu lia, depois para ler A Mulher Virtuosa. Quando eu lia, eu ficava revoltada com aquilo. Eu falava assim, Deus, que carga pesada é essa sobre as mulheres? Tudo em cima da mulher. A mulher que tem que ser aquilo, a mulher que tem que ser aquilo. Tudo é a mulher. Eu era igual a vocês. Tudo é culpa da mulher. E eu tava nesse lugar também. E eu tava num lugar de muita dor já, de muita sobrecarga, de muito cansaço. E quando eu comecei a minha busca, gente, não foi uma coisa assim tão sobrenatural, porque eu fui conversar com uma pessoa que também faz o que a gente faz, na época a gente não fazia ainda, e eu fiz uma pergunta para essa pessoa, e essa pessoa virou para mim e falou, você precisa se curar, você precisa viver cura, tem coisas dentro de você que precisa sair para essa vida que você quer construir, se materialize e aconteça. E eu saí dali muito revoltada, porque eu queria ouvir que era o outro que tinha que mudar, que o problema todo era ele, que eu realmente estava certa, né? Que eu era certa da história. Eu era a vítima. Eu era aquela que, meu Deus, olha a mulher incrível que eu sou, gente. Como assim, né? E aí eu falei, tá, então tá bom, vou começar então. E aí eu comecei a buscar, comecei a ler livros, comecei a ir para ajuda e tudo, e ali eu comecei a encontrar coisas em mim que, gente, era uma coisa que eu muitas vezes causava certas situações. Então, o nosso maior objetivo aqui com você nessa Black, que você vai conhecer um pouco mais à frente o que é essa Black, é principalmente chamar você, vem pra cá, mulher, vem pra cá, esposa. Eu quero te mostrar algo em você que você não está vendo. Que é o mesmo que eu também não via. E quando eu vi, foi chocante, porque eu falei, agora eu estou entendendo por que que eu me casei com meu marido, por que que eu atraí esse relacionamento, por que que ele me trata desse jeito, por que que eu muitas vezes falo dessa forma, reajo desse jeito. E é isso que a gente quer fazer com você. Vamos trazer você para perto, para você olhar para coisas que você não está conseguindo enxergar. Para que a partir disso, você mude o seu posicionamento, você mude a sua maneira de agir, porque a mulher influencia, ela querendo ou não. Não adianta você virar para mim e falar assim, eu não influencio em nada na minha casa, eu não mando em nada, eu não influencio em nada. Você está influenciando, seja positivamente ou seja negativamente. Você está gerando, você está influenciando, você está envolvendo a sua família dentro daquilo que você é como mulher. Então, e isso a Bíblia até fala, né? Que a mulher sábia, ela edifica, mas a tola derruba com a sua mão. Então, ou seja, a mulher, ela é aquela que vai edificar, gente. Então, quando a mulher não está bem, a casa dela não vai ficar bem. Então, tudo começa na gente. Em como nós estamos, em como estou aqui dentro, como está a minha identidade, como é que está a minha relação com Deus, e aí as coisas vão começando a fluir, né, amor? E o que acontece é o seguinte, como a Bia falou, a mulher tem um poder de influenciar, e é por isso que a gente fala, você não muda seu marido, mas você influencia. Por que a gente diz isso? Porque a Bia falou, ela deu o primeiro passo, né? A gente chama isso, quando a gente vai dar uma palestra, vai atender algum casal, a gente fala de começar a remar o barco. O seu casamento é como um barco. Tá os dois lá dentro do barco, em alto mar, e tá os dois lá brigados um com o outro, fechados, com os braços cruzados, o remo lá parado, ninguém faz nada, e o barco tá lá, a deriva. Ninguém faz nada, até que alguém começa a pegar o remo e começa a remar. E quando você começa a remar, por mais que você não tenha tanta força, o barco começa a pegar uma nova direção.
E é sobre isso, essa nova direção, é esse novo movimento, essa coisa nova que começa a acontecer dentro do casamento. A Bia começou a remar, e começou a remar, e começou a se curar, e começou a mudar, e começou a se transformar, e ela foi começando a ser uma nova mulher, uma mulher diferente. E eu falei, opa, ela tá me amando diferente, ela tá se comportando diferente. Vou falar uma coisa, ela tava ganhando dinheiro, tava prosperando. Na época ela tinha um salão, o salão estava crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. E eu falei assim, meu Deus, eu estou ficando para trás. Eu preciso, vamos dizer assim, beber da água que ela está bebendo. Porque eu estava ficando para trás. E aí foi nesse momento que eu falei assim, cara, eu vivi a minha transformação. Porque eu fui beber a água que ela bebeu. Depois que eu bebi essa água, pronto. Acabou. A ficha caiu. Parou. A ficha dela que caiu primeiro, a minha depois caiu. A minha depois se transformou. E eu falei assim, caramba, olha o que eu estou fazendo com a minha casa, olha o que eu estou fazendo com a minha família, olha o que eu estou fazendo comigo mesmo. E a mudança dela influenciou a minha mudança. Porque ela mudou. Porque ela transformou a atmosfera que ela vivia. E tem algo tão poderoso que a mulher carrega, que a mulher é como um espelho. O feminino, gente, ele é um espelho que reflete, é como aquela água que você olha e reflete. Então, o poder do feminino, ele transforma sem palavras. O homem olha para você, para uma mulher que é curada, e ele começa a ver coisas nele sem você falar nada. Sim. Sem você abrir a sua boca. Então, é para esse lugar. Porque não é falando que você muda o outro. Isso. É a maneira que você se posiciona. E quando ela mudou o seu posicionamento, a nossa casa começou a mudar. Isso. Né? Aí a gente fala assim, foi fácil? Não. Não foi. A gente não pode mentir pra você, não vai falar assim, vai ser fácil. Vai ser rápido assim, ó, da noite pro dia. Não, mas eu vou falar uma coisa pra você. É simples. Entenda, não é fácil, mas é simples. Quando você confia em um processo e quando você se entrega para um processo, você muda. E se você muda, pessoal, tudo que está à sua volta muda. Sim. A visão do outro. A sua visão muda, a visão do outro muda. Né? É igual a Bia deu exemplo esses dias, a gente falando nas histórias, nas caixinhas, né? Tem um casal de obeso. Né? E um quer começar a emagrecer, mas o outro não para de comer. Aí o que você fala? O que a pessoa fala? Ah, já que ele não quer, eu também não quero. Ou seja, você está se destruindo porque o outro não quer fazer? Não, faça com você. Faça, e você vai ver que a sua mudança, a sua felicidade, né? a sua alegria, a sua transformação, fala assim, caramba, eu estou ficando para trás. Isso. E aí você começa a mudar. Isso. E o que a gente quer falar para você, a gente trouxe isso para você, por quê? Porque a mulher, ela tem um poder, sabe? A mulher tem um dom. E é um dom que, eu vou falar para você, está escondido, mas ao mesmo tempo, a vida te mostra. Quem quer saber qual é esse dom que a mulher tem? Quem quer saber diz assim, ó, eu quero saber. Eu estava forçando algumas situações, colocando coisas para meu esposo, mas não estava funcionando. Percebi que estava agindo errado. Olha aí. Não adianta, gente. Não funciona. É igual você falar com a parede. Não funciona com o homem desse jeito. Vocês têm que entender como funciona a mente de um homem. Isso. Não é como a nossa. Mas né, isso é tempo para outra aula. Não é hoje que a gente vai ensinar isso. Mas quem quer saber qual é o dom que toda mulher tem, que está escondido dentro dela, mas ao mesmo tempo a vida está sempre mostrando, sempre trazendo para ela. Quem quer saber diz assim, eu quero saber. Ou quem já sabe fala, é tal coisa. Quem acha que já sabe, coloca. Ou quer dar um chute, fala, qual é o chute que a mulher tem assim, de qual dom que ela tem? Qual o dom natural que a mulher carrega? Coloque aí. Eu quero saber, ó. Gostei, vocês estão demais. Vai apertando o coraçãozinho aqui também, vai interagindo com a gente. Ah, eu vi uma pergunta antes. Se a live vai ficar salva. Ah, tá? sim. Quem tiver no grupo vai ganhar muito mais do que uma live salva.
E quem ficar até o finalzinho, né? E quem ficar até o final também. A gente tem presentes. Ó, Muita gente quer saber. Vamos contar? Bora contar qual é esse dom? Porque eu já tô doida pra falar. Acho que é uma sensibilidade. Eu vi, você passou perto. Também. Mas tem um dom que ele é um dos dons principais. O dom principal da mulher. E que esse quando a mulher aprende a usar, Muda tudo. Vamos contar? Revela. O dom natural da mulher é gerar. E o governo de uma mulher que está alinhada, que está curada, ela gera o ambiente que ela quer viver. Ela vai gerar a atmosfera da casa que ela quer habitar. Ela vai gerar o marido que ela quer ter do lado, gente. Então, o dom natural da mulher é gerar. Não é só gerar filhos, tá, mulheres? Isso. Não é só gerar criança. Nós geramos a atmosfera da nossa casa. Uma casa quando não existe vínculo, não existe diálogo, as pessoas não estão bem envolvidas, a casa tá uma desordem. Mulheres, vem cá que eu vou falar um negócio pra vocês. É responsabilidade da mulher. Essa mulher não está bem, não está fazendo bem o seu papel de gerar, emocionalmente ela não está alinhada. Agora vamos falar dos homens um pouquinho? Quando a casa está com problema financeiro... De quem é a culpa? A responsabilidade. Também é a culpa, é responsabilidade. Vamos usar a palavra melhor. Homens. O homem não está bem. Sabe por que a responsabilidade de uma casa prosperar é do homem? Porque o homem carrega a responsabilidade de semear. Ele tem a semente. O homem tem a semente. O homem, ele tem o dom divino de produzir, né, de cultivar. Quando Deus colocou o homem na terra, ele falou: cultive, proteja a terra, cuide da terra e cultive, ou seja, semeia, cresça, plante, trabalhe, produza. O homem, quando ele está alinhado com a sua identidade masculina, quando ele está ativado dentro do seu potencial, ele prospera. E não é sobre ser rico, pessoal. A gente não está vendendo riqueza. Não é você ser milionário, não. É você prosperar. É a sua casa ter para vocês e para o outro. É a sua casa não passar por necessidades. Né? Passa por dificuldades? Pode passar. Sim. Mas vem sempre a válvula de escape. Sempre vem uma ideia. O homem sempre está com uma ideia fazendo, acontecendo. E a mulher ao lado dele, quando está curada, quando essa mulher está alinhada com o seu feminino, o que acontece? Multiplica. Aquilo que o homem planta, a mulher multiplica. E olha, uma coisa, amor, desculpa. Pode falar, amiga. Nós só estamos aqui hoje porque um dia essa ideia nasceu no coração do Rafa. Isso. É João Rafael, já tá aqui. Eu falei Rafa. Nasceu no coração do João. Essa ideia nasceu no coração dele. Ele sempre quis cuidar de casais. E eu sempre, com o meu trabalho com as mulheres, eu sempre trabalhei com mulheres. E depois que eu decidi parar e gerar com ele essa ideia, foram só... Gente, eu estou no digital. Desde quando eu entrei no digital, tem uns 4 anos. Uma luta. Não ia sozinha. Quando nós nos unimos, foram 2 meses. E a coisa começou a acontecer. 2 meses. Então a ideia, a semente, e eu vim, gerei e multipliquei junto com ele isso tudo. Então o dom natural da mulher é gerar. E eu quero que você entenda, você está gerando algo na sua casa. E aqui nós vamos começar a falar dos governos. Nós hoje vamos trazer para vocês 3 tipos de... Dois tipos de governos. E você vai começar a entender qual é o governo que você está, como você está gerando a atmosfera, o ambiente dentro do seu lar e dentro da sua casa. E a gente vai usar como referência 2 rainhas, 2 mulheres que estão escritas na Bíblia, histórias incríveis, com início, meio e fim, histórias que falam muito com a nossa realidade, histórias que trazem pontos importantíssimos para nós. Nós só não vamos conseguir ler toda a história para vocês, mas nós vamos colocar tudo bonitinho para vocês lá no grupo, no nosso grupo exclusivo. Vamos colocar todas as informações.
o script, né? O conteúdo que a gente preparou, vocês vão ter acesso a tudo quem estiver no nosso grupo. A Bia já adiantou pra vocês o que ia falar no final. Não aguentou. Não, gente, eu sou aquela que fala. Mas quem estiver aqui até o final, quem estiver no grupo com a gente, vai receber todo o conteúdo que a gente preparou dessa live de hoje. Tudo que está escrito, todos os temas, referências bíblicas. Ainda vai poder tirar dúvidas, né? Ainda vai poder tirar dúvidas. Então, vai pro grupo. Eu vi uma pessoa que comentou aí, não estou conseguindo, eu quero entrar. Espera acabar. Espera acabar a live. Lá no nosso perfil tem um link que você vai clicar para poder acessar o grupo. Tá lá, você entra no grupo, tá? E quem não estiver conseguindo, manda uma mensagem pra gente. Isso. Que a gente consegue te mandar. Tá bom? Então vamos começar a falar do primeiro tipo de governo, que é o governo que destrói. Quando a gente fala desse governo que destrói, a gente vai falar de uma rainha chamada Jezabel. Quem já ouviu falar dessa rainha, gente? Tem muitas igrejas que chamam espírito de Jezabel. Gente, isso aqui é uma mulher, não é um espírito, é uma mulher. É uma mulher, uma rainha que é citada na Bíblia. Quem já ouviu falar sobre Jezabel? Coloca aí pra gente, só pra gente nortear, se vocês vão tá ligados e aí junto com a gente nessa história dessa rainha. Se você conhece ou não conhece Jezabel, você já ouviu um pouco dessa história dessa rainha? É uma história bíblica. Está lá em 1 Reis 16, 21, a gente não vai conseguir ler, mas vamos colocar depois as referências para vocês. Olha, temos mulheres que conhecem já essa história, é uma história, um nome bem conhecido, né? Muita gente, como eu falei, fala espírito de Jezabel. Mas Jezabel, ela é uma mulher, uma rainha citada na Bíblia. E essa rainha, ela gerou, gente. Ela gerou, viu? Mas ela gerou um governo de destruição. E você vai entender por que aqui, né, meu amor? Isso. Então fala um pouquinho aí, quem era Jezabel, para elas conhecerem um pouco de Jezabel? Jezabel está escrito lá no Antigo Testamento, tá? Então lá em 1 Reis, no capítulo 16 em diante, né? Então você vai, a partir do capítulo 16, você vai começar a ver a história de Jezabel. E Jezabel, ela casou-se com um rei de Israel, né? O rei Acabe. E Jezabel, ela era uma mulher bonita. Inteligente. Era uma mulher inteligente. Assim, era um mulherão. Né? Era uma mulher que era, assim, entre aspas, perfeita para aquela época. Só que essa mulher, ela estava ferida. E Jezabel era uma rainha, né? Se tornou, na verdade, né? Uma rainha que começou a influenciar o seu rei. Era uma rainha que não entendia o seu papel de rainha e queria tomar até mesmo a direção e o governo do rei. Sim. Era uma rainha que era totalmente... Como é que a gente pode usar essa palavra, nega? Não sei o que você está querendo falar. Mas é uma rainha que deixou-se tomar, né, pela raiva, pelo ódio. Né? Era uma rainha que influenciou Acabe para se tornar um rei cada vez mais fraco. Ou seja, era uma rainha que gerou, né, um ambiente totalmente de destruição em Israel. E o mais incrível é que a rainha Jezabel, ela potencializou o que tinha de ruim em Acabe. Acabe, quando vocês olharem a história, ele não era um homem assim, ele era bonzinho, maravilhoso. Não, Acabe era um homem que pecava, era um homem que já estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, trazendo coisas ali para o povo de Israel. Então o governo de Acabe já não estava bem alinhado. Só que quando Jezabel chegou, quando ela se casa com ele, ela potencializa, ela gera, ela multiplica ainda mais esse caráter negativo de Acabe. Então, tem até muita gente que fala, só tem Jezabel, onde tem Acabe. Acabe é quem? Um homem que é fraco, um homem que se vende pelo sexo, se vende pela sensualidade. E essa era Jezabel, inteligente, influente, uma mulher muito bem posicionada, que sabia como chegar, que sabia seduzir as pessoas, aquilo que ela queria que acontecesse. Ela usava dessa sensualidade, dessa inteligência
dessa voracidade que ela carregava. Jezabel era uma mulher bem pereirão, mas uma pereirão bem intensificada. Isso. Né? É uma pereirão black. Bem master. Black, bem exato, master. bem pro, né? Pro. Então, assim, Jezabel, e é isso que acontece, gente, quando uma mulher ferida, ela governa, ela vai governar para a destruição. E Jezabel foi essa mulher. E o governo dela, ela tinha algumas características. O governo era baseado em manipulação, sensualidade e controle. Temos mulheres aqui controladoras. Quem assume aí que é controladora? Quem assume aqui que manipula de vez em quando para conseguir as coisas, para conseguir aquele presentinho, para conseguir disfarçar o erro que você fez? Porque a gente às vezes olha para a rainha Jezabel e fala assim, tá tão distante. Isso. Mas não tá. Muitas vezes você tem características controladora, manipuladora, você usa a sensualidade para conseguir as coisas. A gente recebeu até uma caixinha assim. Então, ou seja, são mulheres que elas querem estar no domínio. Isso. Elas não respeitam a liderança do homem. E Jezabel é essa esposa que quer estar à frente. Ela nunca andava ao lado de Acabe. Acabe, ela foi tomando tantos os poderes, o domínio da mão de Acabe, e era algo que não acontecia, gente, nos governos, né, de antigamente. Isso. O homem que era sempre o cabeça, que governava, que resolvia tudo, no caso, casou com Jezabel, ela que decidia tudo, ela que resolvia tudo. Ou seja, sempre quando tem um homem omisso, né, quando tem um homem que não é bem posicionado, não tem uma visão, né, a Jezabel está ali no meio. Isso. Porque imagina o seguinte, um rei que não queria governar, um rei que não tinha um propósito, era um rei que não tinha uma visão. Isso. E o que aconteceu? A Jezabel implantou a visão dela. A visão dela. Jezabel implantou aquilo que ela acreditava, né? E na história, quando você lê, você vê que justamente ela trouxe os ídolos de Baal para Israel. Ela trouxe a cultura dela. Ela trouxe a cultura dela e o rei simplesmente deixou acontecer. E hoje, muitos casamentos vivem assim, sabe? O homem não se posiciona, o homem não faz, e a mulher tem que tomar frente, a mulher tem que fazer. Infelizmente, ela acaba tomando esse posicionamento e acaba muitas vezes tomando decisões erradas. Não porque ela é ruim, não porque ela não tem inteligência, mas é porque depende do homem, alguns posicionamentos dentro da casa, dentro da família, o homem tem que ter. E esse lugar, gente, de cabeça não foi feito para nós. E eu quero falar, olha só, escuta isso, a mulher não foi feita para ser cabeça, por quê? Toda hora a gente quer uma coisa. Imagina a gente governando um lugar, toda hora quer uma coisa. A mulher toda hora, ela queria azul, não, ela quer rosa, ela quer vermelho, ela quer uma bolsa, ela quer um sapato. A mulher é emocional, ela quer toda hora uma coisa. Então a mulher ela não foi feita para isso. E é muita carga. Gente, ser cabeça é muita carga. Olha que tá tudo toda hora vindo em cima de você. E Deus nos deu um lugar muito mais leve e a gente tá querendo ser cabeça. Né? E era isso que acontecia com Jezabel. Mas por que Jezabel era assim? Será por que Jezabel era tão manipuladora, tão controladora? Nós vimos aqui mulheres que falaram, eu sou controladora, eu estou melhorando. E a gente vai começar a entender, você não é controladora porque você tem uma personalidade forte. Você não é controladora porque você é colérica, porque você é sanguínea. Não, você é controladora porque você tem medo. E a gente vai começar a olhar aqui o que estava por trás de Jezabel. Talvez você nunca ouviu isso em lugar nenhum, porque a gente só veio falando mal de Jezabel e expulsando os espíritos de Jezabel. Aqui você vai começar a entender uma dinâmica emocional. O que estava por trás desse comportamento de Jezabel? Isso, já grava essa frase, ó. Tudo que acontece tem um porquê. Tudo que você faz tem um porquê. Tem um porquê. Nada é do nada. Nada. Nenhuma reação, nenhum estresse. Isso, nada é do nada. Nada que você faz assim, eita, foi espontâneo, foi sem querer, foi brincando. Foi porque o outro me irritou.
Até o seu marido também, quando ele faz algo, que ele fala assim, foi brincando, foi sem querer. Não, nada é do nada. Tudo tem uma causa, tudo tem uma raiz, tudo tem uma origem emocional. Isso. E com Jezabel também não era diferente. Sim. Com Jezabel, quando a gente olha para a história dela, a gente começa a ver que a mulher que ela se tornou tem um porquê. A gente vai falar assim, a gente vai explicar, mas não vai justificar. É diferente, né? O que ela fez é errado, o que ela fez foi errado, não tem outro caminho, mas tem uma explicação. Tinha uma causa, tinha uma causa. E essa causa é que muitos casais precisam entender. O que está por trás dessa mulher pereirão? O que está por trás dessa mulher que tem que estar fazendo, que não senta, que não descansa, que está... Gente, essa mulher está fugindo. E Jezabel, ela estava fugindo também. Quando ela controlava, quando ela manipulava, quando ela queria tomar a frente, quando ela seduzia, ela estava fugindo de algo. Fugindo da própria história. Jezabel, quando a gente olha para a história dela, ela foi criada em um ambiente extremamente abusivo. A história do povo de Jezabel, eles cultuavam 2 tipos de deuses. Principalmente Astarote, né, que era uma deusa, e Baal. Baal, gente, para quem não conhece esse deus naquela cultura, Baal era um deus que as pessoas queimavam, sacrificavam suas crianças a esse deus. E as mulheres daquela época, elas eram usadas em seus cultos para gerar esses filhos. Então, as mulheres eram só massa ali, era só uma forma de gerar essas crianças que depois iriam passar por tudo isso. E Jezabel, uma menina que cresceu vendo isso acontecer, viu uma mãe que não tinha voz, porque a mãe de Jezabel não exercia nenhum tipo de autoridade dentro do governo, uma mãe que provavelmente não tinha voz, que era só usada ali, um pai extremamente abusivo, que inclusive casou ela com Acabe só por conta de política. Jezabel não amava Acabe, gente. Naquela época não tinha isso. Ela só casou com Acabe porque o seu pai queria aumentar o seu governo, o seu domínio. Então Jezabel, ela era uma mulher que cresceu nesse ambiente abusivo, uma mãe provavelmente submissa de forma distorcida, um pai perverso, controlador, manipulador, e ela aprendeu a controlar para não ser controlada. Jezabel aprendeu a manipular porque ela tinha medo. Medo de quê? De viver a mesma dor daquelas mulheres que ela viu. Mulheres que eram usadas, mulheres que nos cultos ali, gente, era uma coisa terrível. Que não dá nem pra gente ficar falando. Mas era uma coisa terrível que as mulheres passavam. De ver os seus filhos sendo entregues, jogados no fogo. E Jezabel era nesse ambiente que ela cresceu. E a raiva que Jezabel foi guardando desse pai abusivo, tóxico, desses homens que usavam as mulheres ali sexualmente, tudo isso foi ficando dentro dela. Foi causando feridas. Então Jezabel tinha um governo tóxico, um governo baseado em dor, um governo baseado em desejo de justiça. E muita mulher, principalmente a mulher pereirão, ela é uma mulher que está querendo fazer justiça. Por trás de uma mulher pereirão existe um pai que fez alguma coisa que gerou dor nessa mulher pereirão. Se eu sentar com vocês que falaram aqui comigo, eu sou pereirão, eu perguntar como foi a sua figura masculina, como foi a paternidade, como o seu pai era tóxico, abusivo, ignorante, maltratava minha mãe não tinha voz, minha mãe não conseguia fazer nada por ela, e você tá agora fazendo o quê? Justiça. Homem nenhum manda em mim. Aí você faz o quê? Atrai homens fracos, porque você que domina, você que comanda, você que manda, você que é a cabeça, você controla porque você tem medo de viver aquela mesma dor que você talvez viu a mamãe viver. E era isso que aconteceu com Jezabel. Então Jezabel, ela é o retrato da mulher que governa a partir da dor, da raiva, do desejo de vingança, do desejo de justiça. Ou seja, o que a gente precisa ver é que quando eu olho para o meu presente, quando eu olho para o que eu estou vivendo hoje,
Muitas das minhas respostas estão onde? Lá atrás. Lá atrás, gente, não tem jeito. Muitas coisas que você vive hoje é um reflexo do que aconteceu lá atrás. A mulher Pereirão, essa mulher que não pode depender do homem, que ela é independente, que ela faz tudo sozinha, né? Na verdade, o que está acontecendo é que ela está ferida. Ela foi ferida lá atrás e aquela ferida está conduzindo a sua vida até hoje. Essa ferida modificou a identidade dessa mulher. E quando a gente olha para o homem banana, né, é a mesma coisa. A mesma coisa. É o homem banana, aquele homem passivo, aquele homem devagar, que não está preocupado, que só fica se escorando na mulher. Muitas vezes é um tipo de homem que foi ferido lá atrás na sua identidade. Paternidade. Foi ferido na sua paternidade, foi ferido na sua relação com a sua mãe, né? Teve que ter uma mãe muito mais forte do que um pai. Aprendeu a depender muito mais do feminino do que do masculino e não conseguiu desenvolver dentro de si, dentro da sua mente, dentro da sua psique, um masculino forte. Ou seja, a paternidade, ela influencia a vida de uma pessoa por toda a sua vida. Da mulher e do homem. E tem mulheres, eu queria que as mulheres me ouvissem com muita empatia, né? Porque muitas mulheres, elas olham para os homens como se os homens não tivessem dores, gente. O homem tem dor, o homem tem trauma, o homem tem ferida. Tem homens que passaram por situações de abusos, assim como nós mulheres às vezes passamos, mas eles não falam, mas tá tudo lá dentro. E a gente às vezes acha que o homem, ele tem que ser o Superman, perfeito, lindo, maravilhoso, que domina o mundo. Não é assim. Pessoas são reais e o homem também carrega marcas. Mas hoje, principalmente, nós queremos trazer sobre a mulher. Mas é bom a gente falar isso, amor. Sabe por quê? Elas precisam entender isso. Então, o primeiro governo, um governo baseado na dor, na raiva, na ferida paterna. Muitas vezes também essa mulher teve um pai também banana. Às vezes você aí casou com um homem banana porque você também tinha um pai banana. Você viu sua mãe dar conta de tudo, você viu sua mãe ter que fazer tudo, você viu sua mãe se sobrecarregar e aí você repetiu o padrão. Você casou com um homem igual seu pai e agora você se tornou a sua mãe. E a gente precisa entender que dá pra mudar isso. E não precisa mudar de marido, tá, gente? E olha só, ó, a mulher falando, queria que meu marido se abrisse e falasse mais comigo. O silêncio dele me machuca. Imagina o tanto que machuca ele ficar em silêncio, né? É porque assim, o homem... É muito difícil. É muito difícil ele chegar e desabafar com a esposa. Tem que ter muita, a mulher tem que estar muito... É porque assim, o que você precisa entender? Porque muitas vezes ele não vai desabafar porque o histórico de conversas que vocês têm não são bons. São sempre conversas que geram conflito, que geram brigas, que um não consegue ouvir o outro, que um não consegue falar, né? Sem ferir, sem criticar, sem machucar o outro. Ou seja, quando você olha para o histórico de conversa que vocês têm, às vezes ele não vai se abrir porque ele sabe que, poxa, vai acontecer de novo. Ela vai me criticar, ela vai me julgar, ela vai falar mal de mim, ela vai me menosprezar, ela não vai me entender. E aí ele prefere ficar na dele. Ou às vezes esse homem teve uma figura feminina que não foi positiva, às vezes expunha, né? Ele falava com a mãe colocava isso na família, ria, ridicularizava. Ou seja, nada do que acontece agora é só o problema de agora. Gente. Sempre tem uma coisa lá atrás. E o que a gente quer fazer vocês é olhar para um lugar mais profundo. Olhar para além do que você está vendo hoje na sua frente. Porque tem uma história atrás dessa história. Sim. E olha só o que a mocinha que falou, né? Eu só queria que meu marido me enxergasse como esposa. O seu marido te enxerga na medida da forma que você se enxerga. Se você não assumiu esse lugar, talvez nem você assumiu esse lugar. Talvez nem você sabe o que é ser uma esposa. O outro não vai conseguir te ver e enxergar você de uma maneira que nem você se posicionou ainda. Entendeu? E aí a gente vai agora para um outro tipo de governo. Vou só responder essa que eu boto assim, ó. Como me identifiquei agora? Eu sou a mulher Pereirão, mas se eu não correr atrás, nada sai do lugar. Deixa eu te falar uma coisa, sai do lugar sim. Sai.
A questão é que, vou falar uma coisa que é um pouco duro, que o terapeuta, né, tem que ser realista com você. A gente não pode passar a mão na cabeça de você. E é entender o seguinte, você faz porque tem um ganho. Às vezes aquilo que você faz para você traz um benefício para você. Até essa fala, se eu não fizer... Ou seja, você sai como alguém grande, alguém que executa, alguém que faz, Ou seja, muitas vezes, pessoal, aquilo que você está fazendo, o que você pode fazer para mudar é só abrir mão. Abrir mão desse poder de sempre ser a que resolve. Ou seja, porque a mulher que resolve tem um marido que fala assim, já que ela faz, para que eu vou fazer? E muitas vezes o homem quer fazer, mas é uma crítica atrás de crítica, gente. É terrível. Ou seja, é preciso mudar o estilo de governo. E a gente vai apresentar para vocês agora um outro governo. Que às vezes não tem só um Pereirão. Tem outro modelo, gente. Tem outro modelo de mulher. Tem outro modelo. Padrão, né? Que é o governo de Esther. Né? O governo de uma mulher que também era ferida. Quando a gente vai para a história de Esther na Bíblia, a gente vê que existia uma mulher ali que também teve um problema de paternidade na sua vida. Uma mulher que foi órfã. Uma mulher que foi criada por um primo, né? Por um tio, primo. A teologia converge um pouco entre os dois, mas vamos considerar um tio. Foi criada por um tio. Mas aquela mulher carregava a dor de ser órfã, de ter sido rejeitada, de ter sido talvez abandonada pelos seus pais. De ter viu os pais também morrer na guerra. Viu os pais morrer na guerra, ou seja, uma mulher que era ferida, mas que um homem entrou na sua vida, né, cuidou dela, fez o que podia, até que essa mulher humilde, simples, ferida, ali na dela, tornou-se uma rainha. Sim, e a história de Esther é tão incrível, até que ela até muda de nome, né? Isso. Era Radassa e passa a ser Esther. Eu vejo isso como uma transição, né, na vida dela. E Esther, ela teve uma boa referência, né, meu amor? Igual você falou, que é Mardoqueu, que cuidou ali, né? Que educou essa menina, mas faltou algo. Isso. Faltou a paternidade. E a mãe, faltou a mãe, faltou o cuidar de uma mulher. Faltou uma mulher para instruir Esther o que é ser mulher, o que é o feminino, o que é essa natureza tão linda. E quem instrui uma mulher a ser mulher é a mãe, gente. E Esther não mostra uma figura feminina que acolheu, que ensinou, não, sempre foi o tio ou o primo ali que a gente ainda não sabe. E isso deixa marcas. E a gente vai ver isso lá na frente, o que aconteceu, o que ocasionou no governo de Esther, né? E aí Esther foi chamada, né, a gente vai resumir aqui a história, que não quero entrar na história, mas quer pegar o contexto para você entender. Ela foi chamada para ser rainha, né? Aí ela chegou a ser rainha, foi escolhida porque também Esther era bonita, era uma mulher formosa, uma mulher que chamava atenção, tornou-se rainha. Só que tornou-se rainha e ficou apagada. O governo ali... O governo de Esther não gerava nada. Neutro. Olha, o governo de Jezabel gerou destruição. A mulher, lembra que a gente falou? A mulher tem um poder de gerar. Então, o governo de Jezabel gerava destruição. Gerou morte para a família dela, para ela também. E o governo, né, de Esther não estava gerando. Não gerava nada. Estava, vamos dizer assim, estéril. Estava infértil, não estava conseguindo mudar as coisas. Ela só existia. Ela só estava ali ocupando um papel. E hoje muitas mulheres também se encontram nesse lugar. Nesse lugar de que não consigo fazer nada pelo meu casamento. Não consegue prosperar. Eu não consigo transformar minha casa, não posso fazer isso. Tudo que eu faço para mim é mais difícil. Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Entenda, você precisa olhar para você. Assim como Jezabel precisava olhar para si, a Esther ferida também precisava olhar para si. Porque o governo dessa mulher era um governo neutro. Até que chegou um momento que ela teve que despertar. Até que chegou o momento que Esther teve que acordar. Até que chegou o momento que Esther teve que tomar uma nova direção. Eu vou usar aquilo que eu falei lá atrás no início da live. Esther teve que começar a remar. Esther teve que dar um passo diferente de um passo que talvez ela nunca imaginou dar na vida dela. Que ela poderia dar, né? O povo estava prestes a ser destruído. O
O povo de Israel estava prestes a ser destruído. Até que o tio dela, Mardoqueu, chega e fala assim, ó, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a se tornar rainha. Olha só, Esther tornou-se rainha, tinha um governo, como rainha, ali estéril, não frutificava, até que chegou um momento que o povo de Israel estava prestes a ser exterminado, por causa que criaram uma cilada, Amã quis criar uma cilada para destruir o povo de Israel, mas Deus chama a mulher para se despertar. Para gerar esse ambiente de salvação. Para gerar a transformação, gerar a salvação. Gente, isso é incrível demais. Deus poderia usar tanta coisa. Qualquer pessoa, o rei, diretamente o rei. Podia levantar um guerreiro, podia levantar um exército para lutar. Um Davi, um exército, mas não. Ele quis usar uma mulher. Uma mulher. Deus usou uma mulher para gerar a salvação. E é isso que você precisa entender, mulher. Essas mulheres estão aqui com a gente hoje. Você foi chamada por Deus para gerar uma salvação na sua casa. Eu acho isso tão poderoso, gente. Para gerar a salvação na sua família, do seu casamento. E a gente não está jogando uma pressão para você, não. A gente está trazendo uma realidade espiritual. Porque isso aconteceu no nosso casamento há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. A Bia foi chamada para gerar a salvação. Ela não precisou carregar o casamento nas costas. Ela não precisou fazer a transformação completa, mas ela precisava gerar a salvação. Gerar a esperança, se posicionar para que as coisas mudassem. E algo que Deus me trouxe à mente, talvez vocês vão se identificar, desde 12 anos de idade eu já tinha sido chamada para isso. Porque eu vim de um ambiente de casamentos falidos. O meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu vim desse ambiente, todas as mulheres, as minhas tias, ninguém era feliz no casamento. Eu vim desse lugar, mas desde 12 anos, quando perguntavam para mim qual o seu sonho, o meu sonho era ter uma família, o meu sonho era me casar, sempre foi, nunca foi ser médica, dentista, polícia, nada. Meu sonho era ter uma família desde 12 anos. E eu acredito que Deus ele foi gerando isso em mim, mas eu não estava pronta quando isso chegou na minha mão. Eu estava ferida. E eu precisava de uma transformação, de um processo, assim como Esther passou, como decidiu se posicionar. E o casamento é esse convite. Jezabel poderia ser transformada no casamento. Ela poderia ser curada no casamento por Deus. Deus poderia usar Jezabel ali para até trazer um novo governo sobre Acabe. Assim como Deus usou Esther. 2 mulheres, 2 rainhas que foram chamadas para algo. Mas uma decidiu viver o processo. Uma decidiu despertar. E olha que incrível como foi feito esse processo na vida de Esther. Esther chamou-se rainha, foi rainha. Passou ali longos anos, sendo preparada, sendo cuidada, sendo nutrida, sendo protegida, vivendo ali um tempo, onde ela estava começando a despertar o seu feminino, talvez não despertar, mas conhecer o seu feminino. Acessar, porque o feminino a gente acessa. Começou a acessar esse feminino. E aí ela foi sendo preparada, até que chegou uma hora que uma decisão precisava ser tomada. Sim. Uma decisão de ser uma mulher que iria influenciar o rei. Isso, e aí ela decidiu amadurecer. E nesse momento que ela é chamada a fazer alguma coisa para salvar o seu povo, Esther teve que enfrentar o seu medo. O medo de ser rejeitada. Porque naquela época as rainhas não podiam entrar na presença do rei sem serem convidadas. Ela tinha o perigo de ser até morta. Mas Jezabel, ela se posiciona porque o tio dela fala, se você não se levantar, Deus vai levantar outra pessoa. E nesse momento, Esther decide ocupar o seu lugar no mundo e na vida. Ela decide enfrentar o medo de ser rejeitada, de ser abandonada de novo e de perder tudo aquilo que ela nunca teve na vida. E ela faz algo. Como que ela vai fazer isso? Como que ela fez isso? Manipulando? Seduzindo o rei? Não. Esther
ela primeiro ora. E é aqui esse governo dessa mulher que está alinhada. Ela vence as coisas primeiro na oração. Esther, ela foi orar e jejuar. Mas não sozinha, ela já começou a envolver, que é um outro atributo do feminino, envolver as pessoas naquilo que a gente quer que aconteça, naquilo que Deus quer que aconteça. E ela envolveu as pessoas. Ela colocou o povo de Israel para jejuar, ela colocou todas as pessoas ali do palácio que cuidavam dela para jejuar e orar. E depois ela se produziu, se arrumou, entrou na sala do trono sem ser convidada e recebeu o favor de Deus. E o rei estendeu o cetro para ela e falou: me diga o que você quer, até a metade do reino eu te darei. Ela conseguiu o favor do rei sem sensualizar, sem manipular, sem gritar. Ela poderia entrar lá: ai, meu povo vai morrer, você tem que me ajudar, faz alguma coisa. Não, ela entrou em silêncio, com a sua essência, com a sua natureza alinhada e conseguiu o favor do rei. E o que ela fez? Convidou para um jantar, trouxe para a mesa, trouxe para perto, sentou com o inimigo do seu povo e esperou a hora certa de falar. Isso é o poder de uma mulher curada e alinhada. Ela sabe a hora certa de falar, ela cria o ambiente, ela envolve, ela conduz, ela influencia, ela gerou todo o ambiente que ela precisava. E o resultado foi a salvação do seu povo e a transformação do rei, porque o rei Assuero, ele também era um homem que tinha defeitos, que também tinha problemas, mas a partir disso ele foi conhecido como um rei bondoso. Esther potencializou o que tinha de melhor naquele homem. E esse é o poder que a mulher carrega, é o dom natural que ela carrega. Por isso que a gente fala, a mulher ela gera, e gerar é multiplicar. Potencializar. Gerar é levar a um novo nível. E a gente pergunta, hoje no seu casamento, hoje na sua casa, o que será que está sendo gerado? Como você está governando, né? O que está sendo potencializado dentro do seu casamento? E é uma reflexão, não é um julgamento, Sim. Não é um apontamento, é uma reflexão. É uma reflexão para que a gente possa se posicionar como uma Dorqueu e falar: quem sabe não foi para esse tempo que você chegou até aqui na live? Quem sabe não foi para esse tempo que você chegou aqui a seguir o canal da terapia e começar a acessar esse tipo de conteúdo? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus nos colocou no seu caminho para trazer para você uma direção, para que você se posicione e você transforme o seu casamento. Você transforme a sua casa, transforme a sua família, porque talvez seu marido esteja cego, talvez não esteja entendendo, não sabe o que fazer, mas você está recebendo. Quem sabe não foi para esse tempo que você chegou aqui para ouvir. Você que está assistindo aqui ao vivo, você que está assistindo gravado, quem sabe não foi para este tempo que você está sendo levantado. Isso. Você está sendo conduzida a se tornar uma mulher curada, uma mulher que enxerga as suas feridas, uma mulher que vai deixar de ser sobrecarregada, uma mulher que vai entender o poder do seu posicionamento, que vai saber se colocar diante do seu marido, diante de Deus, diante até de si mesma como mulher. Uma mulher curada, uma mulher que vai influenciar, por isso que a gente chama, né, a Black, curadas para influenciar, porque a mulher carrega o poder de influenciar. Isso. E hoje a gente sabe, né, que muitas mulheres elas estão governando como Jezabel. Feridas, sobrecarregadas, cansadas. Outras estão como Esther, um governo neutro, passivo, inseguro, com baixa autoestima, que não sabe o seu valor, que não se valoriza, que não sabe se posicionar mesmo. São mulheres que precisam amadurecer, que precisam de cura. Mas Deus ele está chamando você para um governo sábio. Leve, feminino, transformador, um governo onde você sabe quem você é primeiro, como usar esse papel, esse lugar, um governo onde você está curada, onde você não vive com medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser traída,
onde a injustiça não é uma coisa que toda hora está brotando em você. E por quê? Porque quando você muda, quando a casa muda, quando o governo da mulher emocional muda, a casa dela também muda junto. É sobre isso. É sobre isso que essa... Por isso que eu falei pra você no início da live. Essa live você vai ouvir um conteúdo que talvez você nunca ouviu na sua vida. Talvez você vai ouvir um confronto que você nunca ouviu, mas que é o que você precisa para esse tempo. Porque nada muda se não começar com você. Não espere seu marido mudar, né? Você que é homem, não espere sua esposa mudar. Não espere, comece a fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. E Jezabel perdeu a oportunidade, mas Esté agarrou a oportunidade. Esté pegou com as duas mãos e falou assim, agora deixa comigo, né? Agora eu descobri quem eu sou. Eu descobri que eu não sou mais aquela menina ferida. Não sou mais órfã. Mas agora eu sou uma mulher curada. Só consegue transformar um casamento. Vou falar isso é forte. Só consegue transformar um casamento numa pessoa curada. Não tem como. Não tem como. Querer transformar um casamento se você não tiver curado. Se você não tiver fortalecido dentro de você, dentro da sua identidade. Porque uma ferida aberta sempre vai gerar mais ferida. É uma frase que eu ouvi uma certa vez de um treinador, né, de inteligência emocional, falou assim, o ferido fere. A pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa machucada, ela vai machucar o outro. Uma esposa machucada, uma esposa ferida vai ferir o marido. O marido ferido vai ferir a esposa. É ferida aonde, João? Nas suas emoções, na sua identidade. Porque talvez você não saiba, mas existem 5 feridas emocionais que afetam a sua vida. Sim. Feridas emocionais que acontecem, né, desde o seu passado, desde a sua infância, que você vem carregando dentro da sua vida, carregando com você. E essas feridas, se não for tratada, vai derramar no seu casamento. Vai. Aí você se torna uma mulher pereirão, se torna aquela mulher que tem que controlar, que tem que fazer de tudo. E você vai só se sobrecarregando. E você vai só se destruindo. Você vai só... Você não consegue mais nem cuidar de você. Eu lembro da minha esposa que ela cuidava de todo mundo. Não cuidava de mim, não. Não cuidava dela. E como é que ela vai cuidar até do casamento dela? Não vai. Por quê? Porque está sempre sobrecarregada, sempre cheia de coisa. Eu tinha um salão, cuidava das mulheres, não cuidava de mim. Minha casa cheirava mais do que eu. Porque eu não me cuidava. Sempre jogada, sempre desarrumada. E é triste isso, gente. E a gente às vezes faz tudo isso querendo valor, querendo ser amada, querendo validar a nossa identidade. É igual a mulher que controla, que manda. Essa mulher que fala, se eu não fizer, ninguém faz. Ela tá validando para ela mesma. Tá vendo como você é incrível? E a gente tem que abrir mão dessas coisas. E é isso que a gente quer que vocês vivam junto com a gente, dentro dessa Black. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Tem uma pergunta para te fazer. Você quer a solução para resolver esse problema? Eu vou falar diretamente para você. Você quer a solução para resolver esse problema? Você quer, de fato, mudar isso? Né? Você quer transformar essa situação? Diz aí nos comentários. Diz quem quer viver essa transformação. Eu vou tomar minha água aqui. Quem quer viver essa transformação? Quem quer descobrir o caminho? Quem quer, não só descobrir, né? Mas quem quer viver, andar nesse processo, ser conduzido e ser transformado. E olha só, uma coisa, a gente está aqui o tempo todo aparecendo notificações lá do vídeo da Pereirão, da mulher Pereirão e Dono Banana. Quantas mulheres colocando lá? Me descreveu. Como eu faço para sair disso? Você já está aqui, aprendendo a sair disso. E o caminho, né? Eu necessito dessa cura, eu quero. Eu vou falar para vocês, o caminho é você curar essa ferida. É você ressignificar essa ferida que está aí dentro de você. Não tem como você querer uma transformação se você não curar o que está ferido dentro de você. Se você não olhar para isso e viver um processo como Esté passou ali no palácio, de ser cuidada, nutrida, orientada, estar com outras mulheres, caminhar com outras mulheres, mulheres mais maduras, mulheres que já entendiam o seu papel. E aí,
esse processo foi curando, até que chegou o momento de tomar decisão, até que chegou o momento de se posicionar. Mas só consegue se posicionar quem já está curada. Senão você repete os mesmos erros. Os mesmos padrões. Os mesmos padrões. E a gente tem um lugar onde você consegue descobrir tudo isso. Sim. A gente tem o processo para você viver a cura dessas feridas. E um ponto também, como é triste muitas vezes para nós, que às vezes já veio de lares quebrados. E às vezes a gente já vem com dores e agora nós temos filhos. E talvez seus filhos já estão revivendo as dores que você, quando era criança, viveram. Às vezes você viu seu pai bater na sua mãe e agora seu filho vê você apanhar do seu marido. Ou você bater no seu marido, porque tem mulher que bate no marido. Talvez você viu seu pai abandonar sua mãe e agora você está quase vivendo isso. E os seus filhos estão vivendo tudo isso. E aí, como é que você vai viver esse processo de cura? Como é que você vai viver essa transformação? É justamente com esse combo da Black que a gente preparou para vocês, sabe? A gente não está vendendo só um produto, não, a gente está vendendo uma transformação. Porque a gente colocou tudo aquilo de bom, de conteúdo, de transformação que a gente viveu, né? Mas especificamente a Bia, porque esse conteúdo ele foi voltado bastante para as mulheres, né? Que é o combo, que é a jornada florescer. Quando você adquire o combo aqui da Black, você tem direito à jornada florescer, que é um curso com mais de 80 aulas, né, nega? Que vai te conduzir a curar todas essas feridas. Você vai ter o diagnóstico. E você vai aprender a descobrir qual ferida que você está carregando. Às vezes você tem uma noção, mas você não tem a compreensão total dessa ferida. Ou às vezes nunca nem ouviu falar de ferida. Nem sei que negócio de ferida emocional é esse. E aí você vai ter esse diagnóstico. Isso. Simples, você vai, através do e-book, né? Ela vai ter esse diagnóstico muito simples ali para ela identificar e depois viver a cura dentro da jornada. A Jornada Florescer é um curso completo. Para trazer para você essa cura. Ou seja, você entra de um jeito e você sai totalmente curado das suas feridas. Porque você vive uma transformação. E ali não é só uma aula onde você escuta, não, você faz. Você entra em ação. A gente chama que você faz movimentos que vão curar ainda mais suas feridas. Você vai aprender a descobrir muito mais sobre o seu feminino, sobre o que é ser mulher, sobre como uma mulher se posiciona, sobre como uma mulher ferida age. Sim. Muito mais do que você entendeu nessa live, tem muito mais coisa para você. Tem. Então você que quer ser curado, essa Black, Curadas para Influenciar, é o produto ideal para você, que vai trazer essa leveza, que vai trazer essa cura, que vai trazer uma nova visão, que vai trazer uma transformação para você se tornar essa mulher curada e que tem a capacidade de gerar e influenciar o seu casamento, a sua casa para uma nova atmosfera. E é abrir mão, né? Esse é um convite para você começar a abrir mão dessa identidade da mulher Pereirão. E a partir do momento que eu começo a abrir mão dessa identidade, automaticamente a outra pessoa que está do meu lado, ela não vai conseguir mais ser esse banana. Então ali dentro dessa jornada, você vai olhar para você primeiro. Você vai começar a se conhecer, você vai começar a entender reações, sentimentos, medos, situações que acontecem na sua casa. Então ali você vai se conhecer, a sua sexualidade, o seu feminino. Para cada ferida tem uma forma de você desenvolver a sua sexualidade, a sua identidade, a sua maneira de pensar, até a sua maneira de se proteger. Então você vai ter um conhecimento vasto e ali dentro você também vai começar a viver cura para que você governe a sua casa
Não baseada na dor do seu passado, não baseada na dor que você passou lá atrás, não no medo de ser traída, não no medo de ser controlada, não no medo de ser rejeitada, não no medo de ser abandonada ou humilhada. Não vai ser isso mais que vai te controlar. Você vai agir baseada na verdade de quem você é primeiro e do para que você foi chamada e qual é o seu lugar dentro desse casamento. E esse combo é uma direção para você. Esse Sim. produto não é só um curso, só mais um, não, é uma direção. A gente fala isso com o coração aberto, que quem compra, quem adquire, vive uma transformação. Só que essa cura, ela passa por uma decisão, de você falar assim, não, eu quero, eu vou me comprometer a passar esse processo e eu vou até o fim. Isso. E eu vou até o fim. Quando você chegar lá, você vai olhar para trás e falar assim, como valeu a pena? E aí você vai poder responder aquela pergunta que mais do que eu fez. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te levantou. Isso. E nesse combo da Black, só para você entender, são 3 produtos, né? Você tem a Jornada Florescer, que é esse curso completo, mais de 80 aulas. Você tem o e-book, que é o Guia Prático de Feridas Emocionais. É uma leitura rápida para você identificar as feridas emocionais e como agir, como mudar. Consegue diagnosticar o marido e o dos filhos. Você vai até conhecer mais seu marido, as feridas que seu marido carrega. E, por último, tem o e-book Como Blindar o Seu Casamento, né? A busca para blindar o seu casamento. São as 10 áreas que compõem o casamento e você vai ter um diagnóstico daquilo que está disfuncional, daquilo que está quebrado, daquilo que está desprotegido, para que você possa proteger. E aí pode fazer junto com o marido também, ou ele pode ler sozinho, então vai servir para os dois. E quem adquire esse combo tem um mega presente, que é o quê? É participar de um sorteio que vai ter agora, dia 28, tá? De 1 mês de mentoria com a gente. Imagina você passar por todo esse processo e ainda ter a oportunidade de ser acompanhado por mais 1 mês com a gente. E sem pagar nada. E sem pagar. É um sorteio. Você vai ganhar de graça, tá? 1 mês de mentoria. Onde a gente vai te conduzir ainda mais a você entender, ressignificar, transformar e ir mais além e até aprender a saber o que fazer depois disso. Sim. Né? Como se fosse, ou seja, você tem a oportunidade, né, de ser essa mulher transformada, curada, né, que vai viver uma transformação. Então não perca tempo, né? Não perca tempo. A gente vai, quando acabar aqui a live, você vai clicar no link que vai estar lá na bio, tá? Que é o site, e lá tem como você adquirir. Você comprando, você já tem a possibilidade de começar amanhã.